João Gaveta? Não. João Gaveta não. Não conheço, infelizmente não conheço. João Gaveta aí não. Como? Só não é estranho, mas agora me pegou. Não me lembro. João Gaveta, cara, devia conhecer. Não, João Gaveta esse não, desculpa, nunca vi. Agora que eu acompanho de perto, mas não lembro mesmo, cara. Pois é, cara, eu vou pesquisar, eu não lembro. Eu tenho que ser honesto com você, eu não lembro. Mas eu vou pesquisar, eu quero saber quem foi o João Gaveta. Nos registros é uma figura imprescindível, né? Falar da história do Palmeiras sem falar do João Gaveta é você perder um dos momentos mais românticos e mais folclóricos da história do clube, né? O João Gaveta, ele é uma figura singular, é um tipo de torcedor que era comum em todas as agremiações no passado, terem seus pontos de referências, né? E o João Gaveta, né? O Giovanni Capalbo, ele era uma das referências maiores da torcida palestrina palmeirense, dada a sua devoção e o seu carinho em relação às coisas do Palmeiras. Para ele, qualquer jogo, de qualquer modalidade, principalmente no futebol, que o Palmeiras não ganhasse ou não estivesse ganhando, a culpa era do juiz, o juiz estava na gaveta. Ele veio da Itália, né? E aqui ele adotou como a sua casa, a sua família, o Palmeiras. E o Palmeiras o adotou. Diariamente ele vinha ao clube. Chegava de manhã e normalmente ia embora à noite. O Palmeiras tinha um jogo de basquete da equipe mini contra uma equipe inexpressiva. O jogo ia começar, o João Gaveta estava no jogo. O Palmeiras ia jogar uma partida de hóquei, o time juvenil contra um time de outra cidade longínqua. O João Gaveta estava no jogo. O Palmeiras jogava futebol de salão, qualquer categoria, o João Gaveta estava no jogo, aqui no ginásio. Então, o João Gaveta, ele era uma pessoa conhecida não só dos sócios do clube, ele era conhecido por todos os atletas de todas as categorias, atletas e comissão técnica, de todas as modalidades esportivas que o Palmeiras tinha e tem até hoje. E ele era, assim, uma espécie de um amuleto. Dizem os registros históricos, né, que o primeiro jogo que ele acompanhou foi justamente aquela final no Pacaembu, em que mudava-se o nome de Palestra Itália para Palmeiras, né, em 20 de setembro de 1942, que essa foi a sua primeira partida que ele acompanhou num estádio. Então isso é muito rico, isso é muito emblemático, né? E a partir daí ele cria um carinho, uma devoção, e a partir dali ele não perde mais nenhuma partida do Palmeiras, seja em qualquer modalidade que fosse. Ele ia junto com a delegação, né, dos esportes, enfim, ele sempre era uma figura que ele estava sempre no clube, então era comum que todas as delegações que partiam já o integrava a sua comitiva. Meus amigos, quando o Gaveta chegava, a gente queria deixar ele nervoso e brincar com ele, um puxava a conversa com o outro. Não, Pelé não tem igual. Ele ficava louco. Ele falava, pra mim não, porque pra ele o melhor jogador do mundo foi Ademir da Guia. Isso ele sempre brigava. O João Gaveta, quando eu cheguei aqui no Palmeiras, ele já era um torcedor símbolo. Ele vivia lá no clube e nós treinávamos no Parque Antártica, então ele estava sempre com todos os jogadores lá. Nós convivíamos com ele, a gente tinha essa amizade com ele.
O pessoal adorava o João Gaveta, gostava muito dele. Estava em todos os jogos, torcendo, brigando pelo clube. Ó, João Gaveta foi um torcedor, amigo. Ele entrava no vestiário, às vezes ia na concentração com a gente, viajava com a gente no ônibus, né? Qualquer coisa que houvesse, ele queria defender nós, né? Qualquer encrenca ou qualquer problema que tivesse no meio da torcida do adversário, ele entrava no meio e queria ajudar a gente. Praticamente ele fazia parte com a gente, né? Aquele torcedor que só o alambrado parava ele para não entrar no campo. Mas ele rodava o alambrado, né? Ele também naquela época não tinha as uniformizadas, não tinha certas coisas, né? Mas um daqueles torcedores que você sentia que era evidentemente a própria alma dele, né? O pensamento dele era só Palmeiras. Ele é o cara mais conhecido, talvez mais conhecido que muito jogador. Eu acredito que naquela época todo mundo conhecia o João Gaveta. O pessoal de uma saudosa época da imprensa esportiva, Fiore Gilhote, Milton Peruzzi, Pedro Luiz, toda essa turma, todos eles sabiam quem era o João Gaveta, sabiam que ele era o torcedor símbolo do Palmeiras, sabiam que em determinado momento da partida, olha, o João Gaveta essa hora deve estar chincalhando o juiz, porque o Palmeiras não está ganhando, citavam ele em narrações, citavam ele em comentários. Você ia jogar basquete no Rio de Janeiro, não estou falando futebol, o João ia junto. A gente está jogando contra o Municipal, contra o Vasco, o João está na arquibancada. E o pessoal sabia, olha o João Gaveta. Se ele foi conhecido do Oiapoque ao Chuí, onde ele ia, o João Gaveta. Um negócio impressionante. A gente segurava ele, que às vezes ele queria entrar no vestiário do juiz. O Palmeiras ganhava de 3-1, mas ele achava que aquele gol do adversário foi impedimento. Quando foi gol, ele entrava no vestiário para chegar, calma, João. O basquete quase nunca perdia, mas quando, de vez em quando, nós estávamos perdendo e ele via que ia perder, ele esperava uma jogada duvidosa, um tumulto qualquer, onde todo mundo estivesse olhando, ele dava a volta na quadra, pegava a súmula e rasgava. Porque na cabeça dele, rasgando a súmula, teria que ter um jogo novo. Que não era verdade, mas ele fazia isso. Nós fomos jogar em Franca uma semifinal no campeonato de 73, um jogo dificílimo. E nós fomos jogar lá, os 12 jogadores, e tinha 2 amigos que foram juntos. Nós fomos 12 jogadores, o técnico, o diretor e 2 amigos. Quando nós entramos no ônibus, o João Gaveta estava lá dentro, ninguém percebeu ele entrar. O motorista não viu aquelas coisas todas, o João estava numa cadeira lá no fundo. Aí eu fui conversar com ele, falei, João, não é melhor você não ir nesse jogo, porque o jogo é duro e lá vai ser duro te defender, você é meio louco, todo mundo sabe. Eu falava com ele como se ele fosse uma pessoa da minha família. Eu sei que você apronta, você é meio louco, é melhor você não ir. Não, eu vou, ninguém me tira. E não tiraram, não houve Cristo que tirasse. Então, o jogo transcorria dramático, um ponto ali, um ponto aqui, um jogaço. Quando deu uns 4, 5 minutos do segundo tempo, teve uma confusão na quadra, na arquibancada. Nós olhamos, fatalmente era o João. Né? Aí nós fomos 12 jogadores na arquibancada, mais o Edson Bispo, que era o técnico, por sinal, um cara que extraordinário, para ele não tinha tempo ruim. O Edson Bispo do Santos e nós 12 fomos lá em cima, porque era muita gente. Tinha 3.000 pessoas no ginásio, e o João Gaveta arrumando uma confusão aquelas. Aí nós tiramos o João de lá, os 2 que estavam torcendo para o Palmeiras quietos, mas foram lá assistir o jogo, e trouxemos os 3 para dentro da quadra. Não podia ficar gente dentro da quadra. Não era permitido pelo regulamento. Aí o Palmeiras falou, se os 3 não ficarem aqui, nós não continuamos o jogo. Aí acabamos tendo uma conversa, os árbitros, os mesários, os dirigentes da federação, e o jogo continuou com os 3 no banco, senão o jogo não continuaria. E nós ganhamos a semifinal, fomos para a final e ganhamos o campeonato. Foi uma vez que teve um jogo de Palmeiras e Corinthians de basquete. O pessoal do Corinthians estava com uma bandeira e ele, por baixo, escondidinho, pôs fogo na bandeira, dentro do ginásio. E saiu sorrateiramente. Era um Palmeiras e Corinthians de grandes jogadores. O Palmeiras tinha Mosquito, Jati, Rosa Branca. O Corinthians tinha Vlamira, Mauri. Um jogo extraordinário era. Inúmeras federações colocavam nos seus boletins oficiais, né, a exclusão dos ginásios do João Gaveta, né, porque ele era um
Ele era um inimigo número 1 dos juízes, das federações, enfim. Fui pitar um jogo, Santos e Palmeiras, no Parque Antártico, um domingo de manhã, que o Palmeiras perdeu para o Santos o gol de Ayrton. E quando eu passei naquele chiqueirinho que tinha, agora não tem mais, ele estava com a camisa assim. Eu já conhecia ele. Eu chamei ele, vem cá, João Gaveta. Depois da cara eu arranquei a camisa, caiu um montão de pedregulho que ele ia jogar em mim. Ele fazia isso, enchia a camisa de pedra para jogar no juiz de bandeirinha. Foi folclórico, muitos anos. Como era? A gente tinha uma época, era um tempo muito grande de basquete, você acaba tendo amizade com o árbitro, com os jogadores das outras equipes, com todo mundo. O mundo do basquete era um mundo fechado. E às vezes os árbitros chegavam aqui, Oswaldo Gelsomini, Getúlio Coelho, árbitros famosos na época, e falavam, Márcio, pede pro João não encher a gente hoje, porque hoje o jogo é duro, para ele não atrapalhar, ele respeita você, conversa com ele antes do jogo. O sonho dele, ele falava isso para mim, era bater no Armando Marques. O juiz que apitou Palmeiras e São Paulo, o gol do Leivinha de cabeça que ele anulou e deu com a mão, o João Gaveta queria bater nele. Ele foi no primeiro jogo que o Armando apitou, depois daquele jogo do Palmeiras e São Paulo, no Pacaembu, ele foi lá, na saída, não conseguiu. Aí o que ele fez de noite? Ele foi pro Ponto Chique, ele sabia que os juízes iam lá tomar um lanche, e deu uma cintada no Armando Marques. Pelo fato de estar localizado no Largo do Paissandu, quase à esquina da Avenida São João, automaticamente acabou atraindo todos os boêmios da cidade. No final dos anos 30, a prefeitura pegou uma área do Pacaembu, que era praticamente um lugar ermo na época, né, e construiu o estádio municipal do Pacaembu. A partir daí, o Ponto Chique acabou também se tornando um reduto do pessoal do futebol. Já era um pouco por causa que o Dílio Cecchini, o dono do Ponto Chique, era conselheiro do Palmeiras, em Palestra Itália, aliás, né, na época. Isso já atraiu um pouco alguns dirigentes de futebol, mas mais limitado aos palestrinhos, vamos dizer, né? Mas a partir dos anos 50, acabou recebendo técnicos, dirigentes, jogadores, tanto não só do Palmeiras, né, que já havia se tornado Palmeiras, como também São Paulinos, corintianos. Foi daí que surgiram alguns personagens carismáticos, né, dentro do mundo futebolístico. Leônidas da Silva, por exemplo, ele vinha porque gostava muito de comer o bauru e de tomar um chopinho, mas ele, por ser jogador do São Paulo, ele falava, não, aquilo lá é um reduto de palmeirenses, né? Então ele vinha aqui, tomava o chopinho, comia sanduíche, e se não tinha nenhum amigo para conversar, ele ia embora, porque se sentia meio que marginalizado. Oswaldo Brandão, com tampinha de cerveja, ele montava o esquema de jogo. Ele vinha de sábado à noite e montava todo o esquema de como o time ia jogar no dia seguinte, dependendo do adversário que ele ia enfrentar. E o pessoal costumava assim, se alterar um pouco. Foi aí que surgiu aquele torcedor famoso do Palmeiras, um personagem folclórico chamado João Gaveta, que em cima do Ponto Chique tinha um salão de barbeiro onde eram feitas as negociações, que chegava o homem com a maleta lá, onde eles compravam os árbitros, né? Era aqui no salão de barbeiro. Desde que o Charles Miller trouxe a bola para o Brasil, veio junto com a bola a corrupção. O Brasil ganhou 62 arrumado. Foi escandalosamente ajudado. Isso é comum, tem resultados que anularam 11 jogos há pouco tempo brasileiro. O juiz declarou que ele roubou 11 jogos. Houve uma tentativa e eu levei para a polícia tudo. Foi o único caso na minha vida. Porque às vezes tem uma necessidade, ninguém sabe de doença, de família, o cara acaba aceitando. Está errado.